Estamos começando mais um Brabocast, episódio 24. É 24, certeza. O pessoal vai escrever aqui, não é? É, 24. Hoje estou aqui, como sempre, com a minha querida 01, Lorena Fônega. Estou aqui. Para variar? Para variar um pouco. Se não tiver a Lorena, não sai o podcast. Não sai. Porque sou eu que marco, né? E outra, essa aqui marca. Bem lembrado. Agora, o pessoal tá falando que eu não deixo você falar, que eu te maltrato. Na live você não me deixa falar, você, não sei, você engoliu uma matraca. Então, só você fala. Ó, pessoal, mentira, vocês vão acompanhar aqui. Não fala porque não quer, o microfone tá aí, tá ligado, mentira. É só conversar e ser feliz. Mentira. Tá bom, tá aí, eu quero ver. Vocês vão acompanhar agora, vamos ver quanto ela vai falar agora, já que tá tendo reclamação. Ela fez o marido dela criar um YouTube pra ficar comentando nos vídeos, pra pedir espaço. Mas beleza. Tá bom. Muito bom. Na live era ele também, viu? Tem que subir a hashtag, né? Fala Lorena. Fala Lorena, hashtag Fala Lorena. Vou falar. Vamos ver. E hoje eu tô com um convidado aqui que é um amigo de negócio, inclusive, André Knapp, oficial de justiça aqui no estado de São Paulo, tem uma jornada aí produzindo conteúdo, falando sobre concurso público, é um parceiro, a gente já fez parceria em alguns produtos, um cara que eu admiro, que volta e meia eu assisto algum vídeo, alguma coisa que ele está falando, então seja muito bem-vindo aqui ao Brabocast. Eu que agradeço Lorena, Matheus, e vamos aí trocar uma ideia, falar sobre os causos dos concursos aí, desse mundo que a gente conhece um pouquinho, né? Eu estava pensando, estava lembrando, eu acho que no meu caso, primeira vez que eu tive contato com concurso público faz uns 18 anos. Eu não era nem nascido, olha que bonito. Não, nem eu. A gente era menino aqui. Exatamente. Tem história. Tem história. Não, então, eu tenho alguns temas que eu tenho muita curiosidade de perguntar para o André, ele é oficial de justiça aqui no estado de São Paulo, eu acho que ele enterrou o concurso, porque ele passou e nunca mais abriu. Nunca mais abriu outro. A gente vai conversar sobre isso. Fechei o caixão. Fechou ali, depois acho que é a última geração de oficial de justiça que vai sair nesse mundo, mas enfim, vamos falar um pouco sobre o cargo de oficial de justiça, falar um pouco sobre esse perfil de concurso também, algumas expectativas dele, que produz conteúdo, conhece muito de concurso. Também quero falar, e depois a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo do concurseiro. Hoje é muito comum. Perfeito. A galera que trabalha no concurso público está tendo outras atividades, está se dando bem, e acho que é um assunto legal porque, enfim, a gente até já conversou disso, se eu não me engano, acho que em alguma live eu lembro da gente ter falado sobre isso, mas... Eu acho que durante a pandemia a gente fez uma live. Não foi? A gente falou. E também falar um pouco também sobre alguns concursos que estão meio ali fora do radar da galera, e que eu sei que você defende muito, eu também acredito que são boas oportunidades, e eu acho que você talvez dos principais caras que falam sobre isso. Eu não sei demais, quase ninguém fala sobre esse assunto, então vai ser legal. Bom, claro, para começar, já que você tem a história de 18 anos prestando concurso, foi passar depois de 20, que começa a mentir a história, né? Foi passar a semana depois passada. Depois dos 16 eu passei. Não, mas conta aí, por que surgiu o desejo de estudar de ser servidor, né? De ter estabilidade e tal mais? Como é que surgiu? Cara, no meu caso, veio de família, né? Minha família é família concurseira. A minha mãe é professora, meu pai era carcereiro, meus dois irmãos passaram no TJ, o outro já foi para a polícia, né? Investigador, depois delegado. Então, eu já tinha aquele ambiente lá em casa. Eu era o único que falava, não, eu quero qualquer coisa menos isso daqui. Então, eu era a ovelha negra da família. O caçula e do contra, né? Sempre, né? Tem que ter. Só que daí a vida traz a gente de volta. A vida ensina, né? A água bate na bunda, né? Falta de emprego. E como eu sabia que sempre era uma possibilidade, sempre estava na minha cabeça essa possibilidade, né? E é engraçado que quando eu estava na escola, assim, eu não pensava em faculdade. Para mim existia só um caminho, né? Que é faculdade de Direito, concurso. Eu não sabia que engenharia existia, não sabia que outras coisas existiam, né? Aí no terceiro ano, o pessoal, meus amigos, vamos prestar vestibular, vamos para a universidade não sei da onde. Aí eu me animei, falei, vou fazer vestibular, né? Aí minha mãe já pegou aquilo lá, ela já comprou um pacotinho da apostila Solução lá. Eu lembro. Quem presente para você, 2002. O pacote lá de oficial de justiça. Deixei de lado lá. Não, não vou fazer isso daqui. Eu vou prestar vestibular e tal, né? Prestei vestibular, acabei que não foi muito bem. E a única faculdade que eu consegui passar é a que tinha lá na minha cidade, né? Que é o curso de Engenharia Industrial Madeireira.
Nossa, faz o quê, por exemplo? Trabalho em indústria madeireira. Só. E só. É isso. E aí deu, né? E a concorrência incrível de 5 por vaga. 5 por vaga, bom, mas ainda tinha uma concorrência. Tá? Pra mim não ia nem preencher as vagas. Naquela época, hoje não tem. Hoje é praticamente isso. Você, pô, colocou o seu nome lá, você passou. Que na época a gente falava, perdeu o RG lá perto, alguém te matricula, você tá nesse curso aí, nem isso. tá sabendo. Na verdade, é aquele negócio. Eu comecei a fazer os vestibulares da vida, né? Aí eu comecei a chegar mais próximo de passar. Um, assim, eu reprovava totalmente, o outro chegava mais próximo, um já estava na lista de espera. Aí, né, minha família vendo que, pô, realmente, né? E é tudo faculdade fora, né? É universidade pública, então tudo na minha cidade não tinha, né? E daí já me avisaram, falou, viu, se você passar, não tem dinheiro pra você ir lá, não. Deu, não tem. Como que a gente vai... pra bancar. Depois Bancar, que... É outro problema, vira outro problema, né? Depois que passou. Daí viram que eu tava ali, né? Já me avisaram. Acharam que não ia passar, eu acho, né? Deixa lá, ele já vai voltar. Aí, assim, bem nessa época abriu na minha cidade, né? A Unesp fez vários cursos novos lá, e um foi na minha cidade de engenharia industrial madeireira. Eu não sabia o que fazia, não sabia o que era, mas era o que tinha. Aí fui e fiz. Aí no meio da faculdade você vai gostando do negócio, né? Você vai... Às vezes você vai se iludindo, você vai gostando, né? Aí acho que faltava um ano para me formar, eu juntei uma grana ali, e daí eu sempre pesquisava onde que tinha campo de trabalho, porque indústria madeireira geralmente é mais Paraná, Santa Catarina, mais região mais fria e tudo mais. Daí eu sei que tinha um polo de móveis em Santa Catarina. Eu falei, bom, eu vou lá, eu vou, né, conseguir um dinheiro, faltando um ano mais ou menos para me formar, peguei umas férias, eu vou arrumar um estágio e vou lá. Aí eu tinha aquela ilusão, né? Poxa, eu vou ser um engenheiro ou madeireiro, eu vou chegar lá, vai ter emprego pra caramba, todo mundo ganhando bem. Aí cheguei lá... Eles te contaram na faculdade isso, né? Foi o que eu achava. É a ilusão que você criou. Aí eu fui lá pro polo moveleiro, que, nossa, todas as empresas são de lá e tal... Olhei e falei, nossa senhora, eu entrei Rústico. Não, e assim, eu chegava lá, eu fiquei em 2 empresas, era 2 meses e pouco. E daí eu sempre falava, viu, quanto que o engenheiro madeireiro ganha aí? A pessoa falava, não tem esse cargo aqui. Não, mas como é que pode? Como que toca uma indústria madeireira sem engenheiro madeireiro? Não existe esse negócio aqui. Caramba. Carlão que faz essa parte aí. Né? Alguém aleatório. Carlão marceneiro, né? Marceneiro. Aí putz, e o pessoal da produção, né? Sei lá, um gerente de produção. Quanto que os caras ganham? Eles, ganha mais ou menos isso. Eu falei, putz, é bem, assim, na verdade era eu que estava com a expectativa. Criando expectativa errada. É o Cleiton. Você era o iludido, é o Cleiton aqui, é o nosso personagem, é o iludido. Eu era o iludido. Esse era o iludido da iniciativa privada. Iniciativa privada. Não, a iniciativa privada vai ser a melhor coisa do mundo, vou chegar lá, tapete vermelho, olha, um engenheiro madeireiro chegando, né? Aí eu vi que, sabe quando você vai longe demais do caminho, não dá pra voltar mais, né? Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Vou fazer outra faculdade? O que eu vou fazer? Aí eu olhei lá aquela apostila, solução lá. Pega ela de volta. É a minha solução, ó. Epa! Aí eu comecei. Qual concurso era? Era oficial de justiça já? Não, a apostila era de oficial de justiça. A apostila era. Mas o primeiro concurso Banco do Brasil? Eu tinha até feito em 2003 um do Banco do Brasil, mas assim, nem tinha pego na apostila, então esse eu não conto. Mas em 2007, bem naquela época, abriu o Escrevente. 2007, beleza, vou para esse daqui, né? Não, é oficial de justiça. Antes disso, né? Falando de oficial de justiça, né? A minha mãe sempre ficava ali, né? Me convencendo do contrário, né? Do concurso público. Daí ela sempre falava, viu? Você tem que ser oficial de justiça. Oficial de justiça não trabalha com o chefe perto, faz seu próprio horário, não sei o quê. Aí eu me despertava, falei, pô, isso aqui eu quero, hein? Eu não quero fazer direito, não quero, mas isso aqui é legal. Aí sempre fiquei na cabeça. Daí que eu vi, né, viu? Como é que tá oficial de justiça? Tá para abrir? Aí o pessoal falou, não, 99 foi o último e não vai ter mais. Putz, vai Escrevente mesmo, né? Fui, aí vamos comprar material. Escrevente sai muito, né? É uma frequência muito alta. Já saía até mais naquela época, se não me engano. Naquele ano foi 3 vezes. Então, tá igual agora, né? Tá sai, né, parcelado. Isso, né? Aí beleza, né? Naquela época era apostila, né? Tinha até os
os presenciais, telepresenciais, mas na minha cidade não tinha. Aí eu Quantos vi, mil habitantes tem lá? 90 mil. Hoje tem 90 mil. É. Tá. Daí vai lá a saga do concurseiro inexperiente, né? Olhei no site das apostilas, uma tinha 350 páginas, outra tinha 500. Eu falei, ó, essa aqui eu acho que é resumida, é certeiro, né? Igual não, direto ao ponto. Direto ao É ponto. só o que eu preciso. Peguei ela. Nossa, era lei seca, total, assim, lei Nossa, seca. tem gente que faz isso até hoje. Você vê que não mudou muito, isso era 2007. É. Hoje tem gente que vende material, que chama de material, e é só lei seca. E daí, assim, depois de 15 páginas de lei seca, aí tinha um artigo de internet falando sobre habeas corpus. Assim, um negócio totalmente deslocado, né? Feito pelo estagiário mesmo, né? Bom, eu falei, puta, mas é difícil esse negócio, né, cara? E ficava lá, né? E daí, pra mim, tudo era novo. Eu, apesar da minha família estar lá no serviço público, mas pra mim era totalmente novo, né? Daí eu lia lá, né, a citação. E pra mim, que era fazer a faculdade de citação, você vai fazer um TCC, né? Você vai ter que citar a fonte, né? Citação é colocar entre aspas e... recuar e... Exatamente, tem que ter o recuo e tal, né? Tchau. E daí para eu imaginar a citação? Ah, não sei o quê, o prazo para a citação. Eu falei, citação? Nossa, eu sempre tive dificuldade também disso aí. Citação, Aí, beleza. intimação pra mim era uma coisa só. Depois eu vi que era uma coisa só. Mas aí eu ficava pensando, e quando você não entende, né? Você fica tentando... Como que você vai criar na cabeça um negócio que você não entende? Você não entende. Aí você vai é decorando, um conceito, né? Você não tem um conceito, aí você fica lendo e... Enfim. Criando, elaborando na sua cabeça. E daí vai saindo cada vez mais torto, né? O raciocínio. Isso, total. Aí eu... Beleza. Estudei, fui pro concurso e nem passei pra segunda fase, né? Acho que eu acertei 68%, coisa assim. Aí, logo depois, abriu de novo. Falei, bom, outra chance. Agora eu vou naquela outra apostila de 500 vou páginas. não, é a 500 maiorzinha. páginas. Puta, aí que eu vi. Era assim, a cada artigo tinha um textinho para leigos, assim, né? Uma a anotação. citação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tava escrito, a citação é uma cartinha que o juiz faz e manda o oficial de justiça entregar. Puta, quanto tempo que eu perdi, cara. Não entendi o que era. Aí que eu fui melhorando e tal. Aí fiz esse concurso aí, acho que fui para a região de Bauru, né? Aí eu acertei 81%. Legal, fui para a segunda fase. Fiquei lá atrás, fui para a segunda fase. Aí abriu de novo. Falei, puta, agora eu passei. Agora não tem como. Eu fui de 68 para 81, agora eu vou para 97, 98. Aí eu fui, estudei, cheguei à prova assim, para mim parecia tudo fácil. Eu falei, nossa, agora eu passei, né? Eu fui de 81 para 83. Subiu foi só um saltinho, não foi uma... Aí... Depois dos 80 começa a ficar um pouco mais difícil. Na de minha subir. cabeça eu tinha, nossa, esse aqui eu gabaritei, né? Aí pronto, aí foi para a região lá de Ourinhos e também passei, fui para a segunda fase, mas fiquei meio longe. Não ia ser convocado. Aí depois Não foi disso- convocado. Não fui. Porque se já foi a história, já sabe. Aí depois, aí vem aquela saga, né, do macaco, né? Pulando um galho, pulando outro, TRT, TRE, Câmara dos Deputados, e comecei a fazer um monte de concurso. E daí, nessa época, né, já tinha passado o tempo, já me formei. Falei, bom, agora eu vou parar de estudar de concurso, agora eu vou trabalhar de engenheiro, né? Aí foram os 2 anos... Você só precisava saber aonde tinha uma vaga para você. Aí pegou, aí Não, fez aí foi na outra cidade área. vizinha ali. Aqui na minha cidade, né, Itapeva, você passa um pouquinho, já é Sengés, já é Paraná. E Paraná já começa a indústria madeireira. Aí eu já peguei a primeira ali, né? Que era... A gente entrou como estagiário. Enfim, fiquei 2 anos lá. Aí foi os 2 anos para ter certeza que não era aquilo Não que eu era queria. aquilo. Falei, meu Deus do céu, né? Tem até aquele livro lá do Scrum, né? Ele fala que não existe gente ruim, existe gente em lugar errado. Eu estava no lugar Era totalmente errado. Aí veio o concurso de novo. Eu falei, velho, eu tenho que sair daqui, cara. E daí foi bem na crise de 2008, a primeira indústria que eu estava quebrou. Quer dizer, tá vivo ainda, né? Respira por aparelhos até hoje. Mas daí eu pulei para outra, que era do mesmo grupo e não sei o quê. Aí, assim, pior ainda, porque tinha que tocar uma empresa com 1/3 dos funcionários. O resto todo mundo foi mandando embora. Assim, o negócio era complicado. Aí eu falei, não, eu vou voltar para concurso, mas agora eu não tenho tempo para ficar pensando. Eu não tenho mais tempo, não tenho energia, eu trabalhava o dia inteiro e tal. E daí foi que eu tentei achar os concursos menos concorridos, né? Falei, cara, não é possível, né?
Eu conversei com minha irmã. Falei, viu, como que você passou? Porque, pô, é difícil, né? É ótimo. Nossa, Calma, inferno, né? Não é assim, não passa assim Parei, uma vez. eu achava que era mais fácil, né? Daí ela contou, não, mas eu passei nos anos 90. Era diferente. A prova dela, quem fez, né, na época, era o juiz da comarca que fazia. Então ele fazia a prova e... Que cargo que ela é? Escrevente. Ela é escrevente? Escrevente. Aí o que aconteceu? Ela estudou tal. Aí o juiz fez a prova. E um dia antes da prova, ela comprou uma apostila na banca lá de questões gabaritadas. E, por sinal, é a mesma apostila que o juiz usou. Ela quase gabaritou, passou em primeiro, assim. E, assim, com aquele estudo que ela fez um dia antes, porque ela... Pô, eu lembro dessa questão. Que doido. Aí eu falei, Anos pronto. 90, saudades. E agora, Saudades. cara? Daí que eu fui pro lado B do concurso, daí eu comecei a revirar, aí achei concurso de Sabesp, universidade, daí eu já fui, e aquilo que eu demorei anos para passar, eu passei em 1 mês e meio. Putz, aí é a maior alegria da minha vida, né? Tava lá na fábrica, aquele negócio, Você já trabalhou em fábrica, sabe como que é? É complicado. E barulho e coisa, e poeira. Eu trabalhava no almoxarifado, né? Entrei lá no resultado, tal, era 10 vagas, eu passei em 7º. Nossa, Esse qual que era dessa Sabesp? Sabesp. Ah, legal. Nossa senhora, eu andava pela fábrica, assim. Porra, Tá, tranquilo. Já eu vou sair xingar daqui. todo mundo, falar, vocês pegam isso daqui tudo e enfim. Se pudesse, foi. tem que tomar Respira. posse, né? Respira. Então, e eu ainda ficava nessa, porque, pô, Vai passei, que né? mas não sabe. Não sei. Aí eu fiz o Nesp, né? Para um cargo de técnico audiovisual. Nada a ver. Assim, concurso diferente é o que eu fiz. O primeiro era analista de suprimentos. O segundo era técnico audiovisual. O terceiro oficial de justiça. Era essa sequência aí. Aleatórias. Né? Nada a ver. Daí eu fiz, comecei a fazer, eu fiz o da Unesp, né? E daí logo em seguida abriu o oficial de justiça. Putz, agora abriu aquele meu concurso da minha sonho da minha infância, mãe. o Sonho da minha mãe. E o meu sonho, porque ela me contava como era. É. Falei, cara, é isso que eu quero e tal, né? Aí veio a questão. Eu continuo trabalhando aqui ou não? Eu tinha uma aprovação, mas Você não tinha sido nomeado ainda. nada. Eu tinha acabado de sair, né? Eu falei, será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? E eu fiquei matutando aquele negócio na cabeça, tal. Aí criei coragem, falei, não, eu vou sair. Porque assim, naquela época era de crise, empresas quebrando e tudo mais, né? Na minha área, como era exportação, atingiu muito. Porque o mundo parou de comprar e, cara, tá tudo Foi mundo na sem bolha cliente. imobiliária lá, né? De Foi. 2008, 2009. Aí, putz, quem tava empregado era assim, nossa, graças a Deus você tem emprego. E daí, Era difícil sair, né? Porque você fica depois, se não como. arrumar, E no meu caso, né, a indústria madeireira. Se não tiver aqui em São Jesus, eu tenho que achar um emprego lá em Santa Catarina, lá em não sei lá onde. Né? É uma coisa bem longe da outra. Eu falei, não, eu vou arriscar e pedir as contas. Daí que eu comecei meu estudo para oficial de justiça. Daí que eu comecei realmente a aprender melhor. Aí que eu dediquei 100% e tal. Aí você ficou só estudando. Full time Você não estudando. trabalhava mais. Não, full time. Você tinha quantos anos? Isso aí foi 2009. Faz as contas aí, Matheus. sei quantos você tem. Eu tô com 37. 37. 25, mais ou menos, 24, 25 anos. Aí, assim, beleza, né? Eu não tinha muita coisa a perder. Pedi as contas e tal, né? E daí, a minha namorada, hoje a minha esposa, ela fazia faculdade em Marília. Daí, o que eu fiz? Bom, agora é 100% esse estudo aqui. Eu vou sair daqui, eu vou direto pra casa dela. Ela morava numa kitnet. Falei, não, lá ninguém me conhece, ninguém vai me encher o saco, ninguém vai me ligar e tal. Daí eu comecei a estudar. E a apostila, né, como sempre. Muita coisa eu já tinha... Já tinha visto? Já tinha experiência. Escrevente e oficial de justiça era bem parecido. Eu fiz daí eu fiz um curso presencial lá em Marília na época. Não foi muito bom o curso, só que assim, abriu a minha cabeça pro que eu faço hoje. Tinha um professor lá,
Porque a primeira aula, a gente entrava, foi a primeira aula, o professor Bruno Haddad. Ele, inclusive, infelizmente acabou falecendo, né? Lutou contra o câncer uns anos atrás. Mas, assim, a primeira aula era direito administrativo. Ele não falou nada de direito administrativo. Ele ensinou como estudar para concurso. Ele falou, ele era defensor público, tinha acabado de passar. E, vocês vão fazer assim, vocês vão dividir a matéria, estudar tantas matérias por dia, vocês vão estudar, depois vão fazer questão, depois vão fazer revisão. Tudo aquilo que depois eu falo no YouTube. Que legal. Cara, isso o cara... Porque ele estava escrevendo um livro. Eu nem sei se ele chegou a escrever, mas ele ia contar toda a história dele num livro. E daí ele tinha esse conteúdo e passava pra gente. Putz, aquilo lá que fez a diferença. Porque daí eu comecei a estudar de verdade, assim, do jeito certo, e é o mesmo jeito que a gente fala até hoje. Virou a chave. Né? Tem uma mudancinha aqui, uma ali, mas assim, era totalmente diferente do que eu estudava antes, né? Então, fez toda a diferença. É muito louco isso, porque quando eu fiz um cursinho, eu fiz um curso presencial também, aqui em Franca. Lá atrás, ainda nem estava estudando. E eu lembro de um professor, que tinha um sobrenome Petrúcio, alguma coisa assim. E ele tinha passado num concurso para trabalhar nas usinas, em Furnas, né? E foi a primeira, assim, uma pessoa que eu vi que tinha passado. E aí ele falava um pouco de como que era que ele tinha passado. E pra gente, que não tinha, né? Não tinha quem contar. Eu abandonei lá atrás por conta disso. Não sabia como é que eu fazia para estudar. Não tinha louco. Internet, não era do jeito que é hoje, né? Tão fácil. Nossa, gente, nem faz tanto tempo assim. Mas era. Não, mas é diferente. Mudou muito rápido. Porque você tem muita gente explicando como estudou, contando a preparação. Na minha época, depois quando eu comecei a estudar mesmo, eu ficava lendo aquele fórum concurseiros. Fórum do PCI Concursos. É lá que aí eu entrava lá para ficar vendo o que os caras... Alguém que passou, o que ele tinha feito. Eu lembro de um menino que passou lá e eu não olhava dos primeiros colocados. Eu gostava de quem tinha passado lá atrás. Que eu falava, eu vou passar sempre lá atrás, vai ser difícil para mim. E eu olhava em um cara que passou em 800. Eu falei assim, o cara que passou em primeiro lá, ele é muito diferente de mim, não tem como ele ter afinidade. No meu nível. Aí eu olhava os que tinham passado em 800. Esse cara aqui deve ter as mesmas batalhas que eu tenho. Aí eu ficava olhando lá o que ele tinha feito para passar e tal. Mas é muito louco isso, né? A gente ter alguém que conta como é que estuda, como é que faz e tal. Nossa, abre um caminho. E você vê um cara real, né, que passou. Exatamente. Então, eu tive essa sorte de, pelo menos, esse primeiro obstáculo de acreditar, eu não tenho, porque minha família inteira era concursada. Então, eu sabia que não era fraude, eu sabia que se você estudar, você conseguia passar. Então, essa parte eu já pulei. Eu já ia... Não, dá, porque eu já vi, meu irmão passou, eu sei que dá. Beleza. Agora, a crença já era positiva. Como já é totalmente diferente. Daí, nessa época, eu comecei a estudar de maneira melhor, né? Sim, hoje eu vejo, olhando para trás, assim, eu cometi muito erro, mas assim, deu certo. É que não precisa ser perfeito, né? Uhum. A galera acha que tem que ser perfeito. Não, e eu falo isso porque aqui nesse Brabocast eu já entrevistei dos mais variados cargos. E eu consigo ver, com base em tudo que eu estudo hoje, furo na preparação de um monte de gente que estudou de uma maneira que às vezes não era a melhor maneira do mundo. Mas não é sobre a melhor maneira. A gente está falando de um cara que vai ganhar uma medalha olímpica, que só ele vai ganhar naquele ano, em 4 anos, só ele que vai ganhar. Não, é um negócio que é mais democrático, né? Você tem uma quantidade de pessoas grande que passam e tal. Então, não é sobre ser perfeito. Agora, tem que ter consistência. E esse é o padrão. Não tem um cara que sentou aqui que passou, que falou, não. Você falou, estudei um mês, aí parei depois estudei mais um. Não, isso não existe. A constância é o que Isso é um padrão. Então, para quem está aí, às vezes você é iniciante, você está se preocupando com o detalhezinho, que às vezes nem é a hora. Deve ser a hora de estudar errado, mas pelo menos estudar com consistência. Cara, eu estudava pra caramba, né? O pessoal falava, como que você fica 8 horas estudando? Eu falei, como que você fica 10 horas trabalhando? Trabalhando é muito mais difícil. Estudar é gostoso. Eu estudava deitado, né? Olha o erro aí, né? Eu ficava lá, assim, dava uma cochiladinha. Falei, cara, isso aqui é fácil. Era 8 que virava 4, né? Porque 4 ele dormia. Era 8 que virava 4. Quero ver trabalhar que é complicado. Aqui eu tô sossegadinho, pego um cafezinho e tal. Era tranquilo. Daí eu tava, Aí eu fiquei assim, na caverna de verdade. A rotina era, a gente acordava às 7 horas da manhã, eu e a minha namorada, a Cíntia.
Daí ela... Que virou a esposa? É a esposa. Aí, eu gosto dessas também que roeram o osso. Você viu roeram o osso e depois vai comer o filé. Exatamente. Daí era assim, 7, 7h30, ali eu começava. Aí até umas 11h30 fazia almoço, chegava da faculdade, almoçava, tirava aquele cochilinho lá de uns... Ah, isso é coisa linda. 1h30, não. 4 horinhas de cochila, acorda e não sabe nem onde tá. Uns 20 minutinhos ali, aí ia até umas 5h30, aí depois já me arrumava e tal, porque daí eu ia no cursinho. Aí no cursinho, assim, era mais a minha revisão do cursinho. Mas é legal, pra entender algumas coisas, pra ver que a galera tá pior que você. Não tem isso? Exatamente. Você olha, o cara faz uma pergunta e fala, nossa, esse é meu concorrente? Não dá, não vai dar pra ele. Tá viajando. Não, eu via, porque assim, o edital era um pouco diferente, né? Era em 3 blocos. E a sua nota era a média dos 3 blocos. Ligado, eu lembro sempre. Português era um bloco, direito era outro. Aí tinha o pequenininho lá que era informática, era matemática e tal. É. Só que era bem menos questões, ou seja, aquelas questões valiam mais. Valiam mais. Uhum. Aí chegava a aula de informática, o pessoal ia embora. Falei, eles não leram o edital, isso aqui vale mais do que direito. Vale mais do que direito. Constitucional, lotava a sala. E, pô, chegava a atualidade, o pessoal ia embora. Falei, putz, eles não leram o edital. Mas era gostoso, é pra descontrair ali e tal. E daí eu chegava em casa, dava aquela lidinha em atualidades e ia dormir. Daí no outro dia a mesma coisa. Por 90 e poucos dias aí, foi o que deu certo. Muito louco. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando eu tava fazendo um cursinho, eu já contei a história algumas vezes. Eu fazia um cursinho telepresencial. Pra quem é novo, nem sabe o que é um curso telepresencial. É a mesma coisa que você assistir um curso online, só que você tem que sair da sua casa. É meio bizarro, né? Você sai de casa pra assistir um curso gravado. É tipo isso. Eu não sei se tinha no seu, mas sempre tinha aquela pessoa que botava um pendrive, lembra aqueles MP, não sei o quê, pra gravar o som. Você chegava na sala, todo mundo perto da televisão, o microfone, ali, os pendrive, verdade. Nossa, eu não sou dessa época, não. Não era recordo. Outras épocas, Lorena. Você era uma menina lá em Varginha, você tava era uma menina. E aí eu sempre tinha uma... Eu lembro que tinha um casal que era da minha sala que o cara, ele já estava usando para o INSS pro cargo de técnico. O cara já era técnico e estava estudando pro cargo de analista. E ele chegava, ele parecia o Neymar entrando na sala de aula, sabe? Porque, tipo assim, tá todo mundo se fudendo aqui pra passar no cargo de técnico, ele já era técnico. Então ele chegava, você tinha que marcar a hora pra conversar com o rapaz, de tão estrela que ele era, assim. E a namorada dele seguia mesmo em empáfia. Eu falava, gente, vontade de matar os dois. Cursinho presencial, você agarra ódio das pessoas. No online vocês não têm isso. Quantas vezes eu fiquei com raiva de gente em cursinho presencial? A gente quer aparecer, faz pergunta faz uma pergunta nada a ver. Nada a ver, quer discutir, quer ter marco professor. E a vontade é que não. Assim, então você que estuda online, principalmente se é aluno do Brabo Concurso, para de reclamar que podia ser pior. Você podia estar num curso telepresencial, assistindo aula gravada, que o sinal caía às vezes. Tinha dia que o sinal hoje não está funcionando. Como assim? Cara, uma TVzinha 20 polegadas, aí a sala lotada lá, eu se olhando. E eu sou meio ruim de vista, né? Eu lá tentando enxergar a luzinha lá. Eu só ouvia mesmo, Mas eu tinha feito, na época tinha o Marcato lá em Itapeva. Marcato é famoso. Nossa. É famoso até hoje, não é? Eu não sei se existe ainda. Eu acho que é. O Damásio, eu sei que tem, mas perderam bastante espaço. Perderam espaço, né? O Brabo Concurso. O Brabo. Depois chegou o Brabo, complicou. Mas aí eu lembro, coisa que eu levei muito pro meu estudo lá de oficial de justiça, tinha uns professores muito feras, assim, no Marcato. Tinha o Vanner, não sei se você chegou a conhecer. Meu Deus do céu. Tudo ele tinha uma história, e uma era totalmente diferente da outra. Você lembrava tudo. Pra memorizar é muito mais fácil. Aí você lembrava anos depois daquela história. Puta, aquela história da férias do Vanner lá e tal. Muito louco. Então, assim, por mais que era complicado, mas a equipe era legal, a equipe era boa. E ajudou pra caramba. Eu aprendi muito também nesse curso telepresencial. Tinha um professor de previdenciário, como é que ele chama? Nossa, ele tinha ele fazia umas mandala para lembrar os princípios. Se alguém que está estudando estudou pro INSS, talvez vai conhecer ele. Muito bom, muito bom. E ele ensinava de uma maneira que ajudava a memorizar depois. Aí é a hora que você vai ter que estudar sozinho, né? Todo mundo vai passar por isso. E aí diz aí você estudou quanto tempo? Aí foi uns 90 dias? Porque foi depois que o edital... Eu acho que eu arrumei minha vida em uma semana. Saiu o edital,
Aí fiquei pensando uns 2 dias, veio pedir as contas. Daí veio aquele negócio, viu? A gente tava fazendo um inventário da fábrica. No meio do inventário. Chato, putz, você não consegue ficar mais umas 2 semanas? Puta, não consigo. Não, daí eu tinha que justificar, né? Eu falei que a Sabesp me chamou. Falei, lembra o concurso? Putz, me chamaram. Não, mas você não consegue segurar 2 semanas? Não consigo, cara. Não consigo, eu tenho que ir mesmo. Daí eu, assim, no final, assim, arrumei a vida em 1 semana. Dali em diante foi até o dia da prova. 90 dias. 90 dias. Que é o prazo. Só que você já tinha estudado para outros concursos antes. Então... Tinha. Inclusive, esse do Marcato era daquela época de escrevente. Só que era num hiato, que não tinha concurso, né? E daí... Não, nem sei se era escrevente ou era oficial de justiça. Era num momento que não tinha concurso, só que sempre tinha aquele negócio. Vai sair concurso de oficial de justiça. Aquela lenda que ficou por anos, né? E daí o Marcato tinha meio que... Turma regular. Regular de oficial de justiça. Daí eu fiz um desses, né? Eu lembro, fiz daquele jeito, né? Um dia, vai no outro e tal. Mas muita coisa eu peguei dessa época. Já tem uma lição aqui para quem está assistindo o podcast aqui, que é o seguinte, você não pode casar com concurso, porque pode ser que ele não abra. O oficial de justiça da sua época de pra cá não abriu mais. E o cara que tá lá, não, eu vou fazer oficial de justiça. Agora é questão de honra. Acabou a carreira dele de concurso, porque nunca mais abriu, né? Deus sabe quando vai abrir. Mas é muito perigoso. Eu acho que a pessoa pode ter o sonho, quero fazer isso e tal, mas tem que ir fazendo os correlatos aí ao longo do caminho, né? Como você fez para depois falar, sair eu vou lá e estudo para aquele lá, né? Que eu tanto quero. Concordo. E aí, como foi? Aí você foi aprovado... Eu fiquei em 7º lugar, eram 5 vagas. Mas no final acho que chamou até o 12º e tudo mais. Mas você ainda teve a emoção de não ficar dentro das vagas, né? Que aí pode ser chamado ou não. Tive. E foi bom porque eu continuei estudando, continuei fazendo outras coisas, né? Aí que eu comecei a ser nomeado naqueles outros concursos que eu estava fazendo, né? Colher. Os concursos do lado B ali, né? Aí eu tinha feito... Lado B, agora você é mais novo que eu, mas agora ele se contou. Lado B é coisa de disco. Disco de vinil. Você tem o lado A, que Ou fita, né? Também tinha A e B. Jesus Cristo, lado B. E eu fiquei triste de saber disso, mas vai. Mas o lado B é isso. Daí, e daí assim, né? Você vai fazendo um monte, eu comecei a fazer um monte, as aprovações vão chegando, né? Aí eu fazia esse esquema. Eu, geralmente... Como eu estava em Marília, daí tinha a universidade lá, tinha a Unesp. Daí eu comecei a fazer concurso Unesp, até porque eu também estudei na Unesp. E daí eu vi a vida dos funcionários da Unesp. Falei, pô, aqui é legal também. Aqui é legal, a galera tá tranquilão aí, né? Daí eu começava a fazer Unesp, né? E para estudar, era resolver prova passada, dava Unesp. Daí eu fiquei especialista em português, matemática e informática Unesp. Ali era essas 3 que eu gabaritava. E o restante, eu via o que dava. Então, daí abriu lá para Marília, né? Técnico audiovisual. Português, matemática, informática. E daí a outra metade era conhecimento de audiovisual. Era tudo isso daqui. Era câmera, era microfone, não sei o quê, caixa de som e tal. Eu falei, bom, vamos lá, pesquiso na internet aqui. E o resto eu sei. Eu continuava estudando, mas eu me garantia, né? E era sempre assim. Eu gabaritava isso... E a específico eu tirava um pouquinho mais do que a metade. Eu classificava. Esse de audiovisual eu classifiquei em 3º lugar. Era uma vaga só. Depois teve a prova prática, né? A prova prática foi um negócio bizarro, né? Porque você não sabia nada. Só por isso, né? Os caras chegam lá e falam, a câmera é essa. Ele fala, e aí? Não, tem uma história boa da prova prática, mas eu tenho uma história meio triste de técnico de informática. Conta triste, nós gostamos da triste. Esse foi vergonhoso. Eu passei em 2º lugar na primeira fase. Acertei português, matemática e aquela informática básica ali, mas o específico, eu sabia uma coisinha ou outra, chutei um ou outro ali, tá, um pouquinho mais da metade. 2º lugar. Aí cheguei na prova prática. O pessoal ali e tal, eles deram uma tela azul, assim, sem nada, e umas instruções. Faça um prompt de comando, fazendo isso. Eu lá falei, caramba, será que só eu que não estou entendendo? Só que daí como eu comecei a olhar para o lado, todo mundo estava meio assim também, né? Falei, cara, ninguém está entendendo aqui, tá errado esse negócio, né? Daí o professor não, o fiscal, né? Aí, contando o tempo, pessoal tudo meio parado, né? Daí ele, pessoal, desculpa, pode voltar o tempo aí. Esqueci de falar,
pode usar o comando man. Aí todo mundo, Que eu falei, que é isso? Que é man? Você nem sabia? Que é isso? Facilitou demais. Pô, se você não me avisa, que susto. Aí, assim, 15 minutos de prova, assim, levantei o braço, né? Dele, tem alguma dificuldade, não sei o quê, você tentou fazer alguma coisa? Eu falei, viu, que hora que dá pra ir embora? Daí ele falou, é metade da prova, vai demorar 1 hora e pouco, né? Eu falei, pode ir embora agora? Você quer ir embora agora? Quero. Então pode ir embora. Pode ir embora? Fui embora. É muito. Isso já comprova a teoria. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora, o que deu certo foi o de audiovisual, né? A prova ia ser um final de semana, e daí eu vi lá o conteúdo programático, né? Instalação de mesa de som, de caixa acústica, de não sei o quê, de data show, né? E eu via na Unesp, tinha o técnico de informática lá de Itapeva que ele fazia esse trabalho. Era instalar data show, botar os slides do professor, basicamente isso. Ligar o microfone, né? Daí eu não vou deixar para aprender na hora, né? Eu preciso estudar isso daqui. Aí eu liguei para umas empresas que alugam som para festa. Uhum. Daí eu queria alugar um som e tal, né? Aí o cara, R$ 1.200. Eu falei, não tem um som menorzinho? Som, é festinha pequena, é mais intimista aqui. Ali é um negocinho menor e tal. Não, tem sim, tem de R$500 e tal. É uma caixa amplificada. É assim, né? Tem a caixa acústica, que daí você tem que ligar a caixa acústica numa potência na mesa de som. E era isso que caía. E a caixa amplificada é aquela que você ligou. Só ligou, tá funcionando. Eu falei, não dá para ser caixa amplificada. Eu falei, não, mas não é uma festa pequena, isso aqui dá. Eu falei, não, deixa eu falar a verdade. Eu vou fazer um exame, uma prova, e eu preciso aprender, eu preciso de alguma coisa. Não tem sei lá, qualquer coisa que velho encostado aí. Falou, eu tenho um mais ou menos velho aqui, tá, a potência não tá muito boa, eu faço por 300. Daí eu fui lá. Eu achei que ele fosse falar pra você, vem aqui trabalhar. Que eu vou te ensinar. Não, eu achei que ele ia falar assim, vem fazer um bico aqui, trabalhar comigo. Daria certo. Seria legal. Eu usava 300. E também, às vezes até ganhava um pouquinho. Aí eu peguei, aluguei, assim, e a caixa, tinha que ser caixa acústica. Mas a caixa acústica deles era gigante. Isso aqui é o meu mínimo, né? Aí fui, botei no carro, levei lá na kitnet e ficou só eu lá, brincando, desinstalando. Ó, esse aqui é um KP10, esse aqui é um KP2, tá? Pegava o data show, né? Daí o data show eu emprestei, um amigo meu. E pá, ligava slide, tirava slide, ficava, agora eu sei tudo, né? Tô voando. Daí chegou no dia da prova, né? Meu nome é André, eu era o primeiro lá, né? Por ordem alfabética. Fui na prova, cheguei lá, olhei assim de canto, um anfiteatro, assim, aquelas caixas acústicas, a potência, a mesa de som. Eu falei, puta, aqui eu manjo, né? Aí daqui a pouco o cara me puxa uma caixa amplificada. Eu falo assim, não, eu só quero que você ligue, desligue, ligue no computador. Um negócio fácil. Não. Fácil. Eu fui, fiz, tal. Não, muito bem, tá dispensado. Eu falei, putz. Aí eu saí, sofrendo. Né? Aí eu saí, né? A Cintia estava me esperando. Deu triste, assim, dela, viu, mas e aí, como foi? Eu falei, acertei tudo, tirei 10. Mas por que você tá triste? Porque eu tô em terceiro lugar. Todo mundo vai acertar. O negócio tá muito fácil. Não tem nada de complicado ali. É coisa básica, né? Era uma vaga? Quantas Era uma vaga. Aí fui, desencanei, né? Passou sei lá, um mês. Saiu o resultado. Tinha ido para primeiro lugar. Os dois não conseguiram ligar a caixa amplificada? Os dois faltaram. Olha que... Nossa. Os dois faltaram. E todos os outros tiraram 10. Os dois faltaram. Eu falei, não é possível. Era pra ser, meu. Tem essas coisas do concurso, né? E daí eu entrei, e é legal desses concursos que é muito rapidinho, tudo é rápido, né? A prova prática, resultado, e uma semana depois estavam me ligando. Aí, aquele meu medo de ficar sem fazer nada, eu fiz a prova de oficial de justiça, fiquei uma semana sem fazer nada e já me ligaram. Viu, você pode se apresentar semana que vem. Putz, beleza. Aí fiquei lá, até ser nomeado, eu fiquei lá. Então, que massa. E daí depois fiz outros concursos. Tá? Mas não, teve um concurso, eu estava gravando uma aula um dia, que era um concurso para... Aqui em Franca tem 2 autarquias, 2 faculdades que são autarquias municipais. Uma delas é a Unifacef, inclusive a faculdade que eu estudei. E eu estava fazendo um curso, uma vez gravando e falando desses concursos, tem que pesquisar. Eu olhei, tinha um edital aberto, mas faltava 7 dias para a prova.
7 dias. Parece conversa de mentiroso, né? 7 é um número que quando você fala é mentira, mas isso era verdade. Eu gosto do 7, dá licença. Eu também gosto, mas é que normalmente você não tem nenhum número pra falar, você fala 7. Aí eu olhei lá e falei, nossa, concurso tá aberto. Era um concurso desses cargos administrativos numa faculdade municipal. Eu tinha uma aluna que era uma conhecida, que era amiga de uma amiga e tal, mas a gente tinha contato, que ela chama Lívia Salomão. Eu peguei e mandei pra ela. Falei, ela tinha sido reprovada no escrevente. Falei, eu tenho essa prova aqui, faz. Ela falou, Matheus, mas falta 7 dias pra prova. Falei, não, mas isso aí é as matérias básicas, né? Você já estudou para escrevente. Só vai ter uma parte de informática, era um cargo mais desses assim, administrativo. Ela falou, mas falta 7 dias. E tava com as inscrições abertas, que é mais bizarro. Ele fica aberto até o dia da prova. Até o dia. O cara chega lá, paga a inscrição e já entra para fazer a prova. E aí ela pegou e fez a inscrição. Fez a inscrição, assim, totalmente descrente, né? Ficou, se eu não me engano, ela ficou entre os 10. Não sei exatamente a posição dela. Eu ia falar 7º, mas entre os 10. Eu devo ter aqui a posição dela, porque ela me mandou mensagem. Esses dias foi nomeada. Olha. Do nada. Eu tinha sido reprovada, fez. Ela falou, não é o cargo dos meus sonhos, é aquele esquema, vai ser um trampolim para eu passar em outros, mas foi a primeira vez que eu passei e ela foi nomeada e tal. Então você vê que às vezes a pessoa não fica nem sabendo, né? Porque concurso que tem mídia em cima é concurso de nível nacional e tal. Esses aí ninguém fica nem sabendo. E às vezes você passa num desse aí, um muda a confiança, outro já é de salário, né? Porque uma coisa é ficar só pagando as coisas para estudar, outra coisa é começar a receber alguma coisa de volta, né? Que muda o jogo. E com certeza o pessoal da minha prova prática não ficaram sabendo. Porque assim, não tinha sentido o primeiro colocado não ir prestar. Não ir fazer. Não ficou sabendo. Muito louco. Então é bizarro, né? E você trabalhou quanto tempo lá até ser nomeado? Eu acho que uns 2 anos e meio. Daí eu fui. Caramba, você ficou expert em cabo, então, ligar a caixa. Hoje. Mas te ajudou pra depois. Depois de gravar conteúdo, você já não sofreu tanto, ligava o microfone e tal. Exatamente. Não era por acaso. E assim, né? Pô, pra quem tá começando em concurso, o negócio é isso aí, é médio e longo prazo. Porque eu passei em 2009, quer dizer, eu fiz a prova em 2009, fui começar a trabalhar na metade de 2012. Oficial de Justiça, 3 anos. Isso é uma coisa que a pessoa precisa entender. Tem gente que acha que vai passar, que é igual entrevista de emprego. Passou, já começa. Não é, né? Demora. E daí eu fiz outros, né? Eu fui sempre nessa de Unesp, porque eu tava numa Unesp, e daí quando eu abri as outras, eu era assistente. Você pagava bem? Pagava? Não, assim, na época, teve um salto enquanto eu tava lá. Eu comecei ganhando, era uns R$1.600. Na iniciativa privada eu ganhava 2.000 e pouquinho, então eu fui ganhando menos. Só que de uma hora para outra virou cargo técnico, aí virou um negócio e pum, aí deu um pulo. Mas daí, assim, se for comparar, acho que hoje, eu até estava vendo o edital esses dias, hoje paga tipo R$4.500. Pô, mas é legal. Legal. É esse tipo de concurso. É o assistente de suporte acadêmico 2. Aí tinha o 3, tinha o 4. E daí, pô, o Unesp tem bastante dessas. Tem muito cargo. Tem, e na época, 2 vezes por ano não tinha concurso. Daí eu pulava de um, pulava de um. E, cara, eu passei aqui o de técnico de informática. Aí tinha uns administrativos que eu passava também. Só que daí eu passava e falei, putz, mas eu vou ganhar só isso a mais, aqui eu tô esperando só oficial de justiça, daí no fim eu fiquei lá mesmo. Acabou ficando lá. E aí depois você foi nomeado no cargo de oficial de justiça, né? Primeiro que fazia muito tempo, né, que você tinha passado. E tem muita gente que pergunta, o pessoal tem essa dúvida de se tem treinamento, como é que você aprende, quem te ensina. Tem gente que tem medo de que vai passar e não vai conseguir pegar o serviço. Porque na iniciativa privada tem isso. Não, eu não dei conta de pegar o serviço. Eu lembro quando eu trabalhava em fábrica, tinha isso. A pessoa começava lá, não peguei. E aí, quem te ensinou? Como é que foi o trabalho de oficial de justiça? É tudo muito estruturado, né? Eu entrei, né? Teve a nomeação, tudo, né? Fui lá, assinei a posse e tal. Aí passou um dia, André, tem mandado pra você. Nossa! Lascou. Eu perguntei porque eu sei como isso, que é. Né? O cara já estudou faz 3 anos, já nem lembra mais do que estudou direito. O que eu faço com isso daqui? Penitenciária ainda. Nossa. Aí os colegas que ajudam. No fim, eu cheguei lá e assim, eu já abri o jogo. Falei, eu não sei nada. Como é que não sou formado em direito. Tem noção, tal, né? Aí daí o diretor lá falou, não, tem um oficial, o Paulo, né? Paulo Sarandi, Paulinho. Trabalha com você até hoje. Não. É que eu mudei de comarca. Ah, tá. Daí ligou. Deve trabalhar até hoje, porque agora os oficiais de justiça estão assim. Bicho trabalha. Aí ligou, Paulinho, tem um imbecil aqui que não sabe fazer nada.
Você ensina ele? Ele apareceu. Aí foi e tal. E eu fiquei assim um mês e pouco, assim, só andando com ele, aprendendo, ele foi me ensinando ali e tal. Aí com o tempo você vai pegando. Mas esse negócio de pegar o serviço é um negócio que acabou me ajudando. Porque teve uma candidata que trabalhava no fórum e ela era escrevente sala e tal, né? Ah, sim. E daí ela passou em segundo lugar. E, tava quase sendo chamada, né? Daí ela foi, mas eu queria ver antes como que é esse cargo, né? Eu queria ver o dia a dia, né? Aí pegou um oficial de justiça lá que já estava estressado no dia. O cara, ele pegou ela 6 horas da tarde, já escurecendo, levou pro pior só lugar. Só quebrada. Falou assim, eu vou lá, Itimar, fica aqui no carro. Se eu ouvir tiro, você abaixa. Nossa, a menina traumatizou. Ele levou pro pior possível. Aí no fim ela desistiu. Ficou como escrevente mesmo. Ficou como escrevente mesmo. E várias pessoas eu vi que tinha esse negócio, né? A gente tava conversando. O oficial de justiça, ele vai entre um dia muito legal e um dia muito ruim. Então, ele tem isso aí. Se não é muito bom, a grande maioria, assim, pelo menos para mim, é muito bom. Mas os ruins são ruins. Então, é tudo uma balança. Mas o que é o ruim? É lidar com o quê? Geralmente dia de plantão, né? Porque você pega tudo. Você pega apreensão, coisa que tem que ser feito na hora. Até a parte que está esperando aqui. Aqueles laudos que tem que fazer, que tem que descrever os objetos, os autos. E correr atrás. Mas o pior de todos era afastamento do lar. Nossa, esse aí. Afastamento do lar. E, cara, como que é, né? É tirar o filho da casa, é tipo isso? Tira o marido. Tirar o marido. Mas já teve caso de tirar... Na verdade, era uma menina que fugiu, foi morar com o namorado. A gente tinha que tirar ela de lá e... Trazer de volta. Levar pra cá. Nossa, foi um auê na rua aquele dia. Mas geralmente... Aí você chama a polícia, vai com a polícia. Nesse a gente... até um cara foi preso nesse dia. Mas nesse a gente chamou. Agora, quando é afastamento do lar, eu geralmente não chamava a polícia. Porque eu começava a ver que resolvia mais rápido. Eu ia lá, chamava o cara de lado, falei, viu... sabe que isso aqui tá cagada. Se você aparecer ali na esquina, cara, já era. Então é melhor você sair. Eu podia vir com polícia, não vim. Não, tudo bem. Ele pegava as coisas. Você vai com jeito. No jeito costuma funcionar. Às vezes eu errava. Você tinha que ler o boletim de ocorrência pra você ver o cara, pra você entender. Puta, teve um dia que eu errei. Teve um dia que eu errei mesmo. E foi de manhã. Porque assim, né? O boletim de ocorrência é feito durante o dia, né? Chega lá no fórum, o juiz vai apreciar isso de noite, depois das audiências. E quando chega pra gente, nossa mãe, 7 horas da noite. É sempre de noite. Você tem 24 horas para fazer. Só que, afastamento do lar, você não sabe como que tá. Se deixar mais uma noite, pode dar uma... E se o cara bate naquela noite, como que você fica? Aí, puta... Vou lá. 7 horas, vamos lá. 7 horas, 19 horas, né? 19 horas. De noite. Aí um deles eu errei. Um deles era... Eu vi o boletim de ocorrência, o cara tinha saído da cadeia fazia 2 semanas, voltou para casa e começou a reinar na casa. E tal. E daí a mulher, né? Pô, ela estava presa há não sei quantos anos, e voltou para casa, e ela estava super acostumada a viver sem ele. Pô, o cara voltou pior, o cara voltou e tal, né? Só que eu não sei por que eu pensei, não, dá para ir na manhã. Pior erro que eu fiz. Aí eu fui de noite, não achei, voltei de manhãzinha. De manhãzinha parece que é tudo mais tranquilo, né? Sempre é. Aí conversei com o cara tava tranquilo e tal. Daqui a pouco o cara começou a se enfurecer do nada, assim, né? Ele, porque essa mulher? É porque não sei o quê. Eu tava lá preso, ela tava aqui no baile, e não sei o quê. Ele começou a ficar bravo com ele mesmo e começou a ficar cada vez mais perto de mim. E eu deixei o celular lá no carro. Eu falei, cara, agora eu não consigo fazer mais nada. Como é que eu vou acalmar esse cara aqui? Pois é, assim mesmo. Tá. E o cara cada vez mais perto, cada vez mais bravo. Falei, e agora? Não dá pra eu tirar ele e ir pro carro e vazar agora, né? Por sorte, tinha os 2 filhos lá na casa. Ô pai, para de encher o saco aí, vem pra cá. Tiraram ele. Nossa, falei, esse aqui... Agora eu tenho que ler melhor esses boletins de ocorrência aí, que eu não posso errar dessa de novo. Já pensou, hein? Nossa. Aí ele começou, acho que ele começou a lembrar das histórias. Mas assim, realmente, não é, eu acho que é algo meio patológico. Ele começou a ficar furioso do nada.
ixi, Maria, e agora? O que eu vou fazer? Se eu tivesse com outra pessoa, se eu tivesse com o celular na mão, eu podia fingir que eu tava tendo a ligação. Mas eu tava, não tinha o que fazer para sair do caso. Não conseguia sair. Mas esses eram os dias ruins, mas a grande maioria eu gostava da rotina. Gosta, né? Porque tá até hoje. Eu gosto da rotina. Então é tranquilo. E a galera que, por exemplo, o oficial de justiça tem uma coisa que muita gente quer, que é esse fato de você não precisar ficar preso no local de trabalho, né? Inclusive, hoje em dia, na época que eu tava no final, já tinha central de mandados. Sim. E aí distribuía lá, o cara, ele precisava ir muito pouco ao fórum. Imprime assim. na casa, né? Imprime de casa, se ele quiser e tal. Faz o horário dele, né? Que isso é outra coisa também, né? Sim. Então, o oficial de justiça treinando 2 horas da tarde na academia, tá brincando? Tem, porque o cara faz o horário dele, às vezes pega a noite para fazer. Mas... sabadão você... Um sábado bom aí, você mata muitos dias de trabalho, né? Então, dá para manejar. Você que conhece meio que os dois lados, porque... Perdão. A sua irmã era escrevente. Qual função para você? Você se identifica bem mais com o oficial de justiça? Porque você estava num período de estudo que talvez tivesse passado do escrevente e tinha ficado por ali, né? Eu tinha assumido. Mas... Meu gosto mesmo era oficial de justiça. Tanto que quando eu passei, aí todo mundo, você passou de oficial de justiça, agora dá pra você fazer uma faculdade de direito, dá pra você tentar outros cargos. Eu falei, não, eu quero justamente porque eu quero ficar aqui e tal. E naquela época era nível médio, 2009 o cargo era nível médio. Que foi virar nível superior, acho que 2020, né? Por ali, 2019. Acho que aprovaram a lei 2015, 16, depois entrou em vigor demorou alguns anos depois. Né? Mas acho que foi isso, 2019, 2020. Foi nessa época aí que virou oficial de justiça nível superior. E para quem, de repente, quer prestar esse concurso, hoje ele é nível superior em qualquer área, né? Não saiu o concurso depois, Não saiu, mas se saiu... Mas pelo que dá para... No projeto de lei é qualquer área. Não fala, né, especificamente que é em direito. Os tribunais federais, geralmente, eles falam que é direito. É direito. Lá mas lá, pelo menos... Especificou, né? Não especificou. E no dia... E aumentou a remuneração, embora boa parte da remuneração do oficial de justiça ela é das diligências, né? Diligências. Que não é que boa parte, é uma parte considerável, né? Dependendo é a maior parte. Dependendo é a maior parte. Dependendo da então, para quem está perdido, não sabe do que a gente está falando, o oficial de justiça ele tem essas intimações, tudo que ele tem que fazer e tal, e aí ele ganha um valor para fazer essas para tirar o cara de casa, enfim. Tem que... Então pensem se isso. Mas aí você ganha tem identificação com a vaga também, total. Né? Esse cargo tá tão difícil, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o lance é que o oficial de justiça ganha dessas viagens, né? Que ele ganha das diligências, principalmente quando a justiça paga, né? Não, a justiça gratuita também paga. A gratuita... Antes era muito assim, a paga era muito pouquinha e a gratuita era mais. Aí depois virou, a paga ficou bem mais. E agora já está chegando ali tá quase equivalente. Então, mas assim, em quantidade, pelo menos na minha região, era 90% gratuito. 90% gratuito. É a justiça gratuita. O cara pede a justiça. 90%. Então é isso. E aí melhorou a remuneração também, porque aí passou a nível superior, a carreira melhorou. E está acontecendo esse movimento em algumas carreiras. Tem, por exemplo, o TSE, não o TSE, na verdade, os tribunais federais, né? Teve aquela mudança na lei, que embora eu acredite que isso vai cair, mas tem essa movimentação agora de todos os conselhos de servidores aí estão querendo equiparar. O que você acha? Você acha que foi bom para a carreira? É preciso fazer? O que você vê como servidor aí? Olha, dos dois lados, né? Que você está meio que dos dois lados hoje. Eu acho que para oficial de justiça era algo que tinha que ser feito porque os tribunais, assim, vários estados já era nível superior. Então, uma hora ou outra ia acontecer. Agora, isso que está acontecendo do técnico não ser técnico mais, sei lá, né? A gente sabe que cada um vai puxar pro seu lado, né? Pro seu lado, né? Eu já falo a minha opinião, então. Eu sou completamente contra, assim, porque eu acho que não tem não há uma razão. É igual no caso lá, o cara passa no concurso e ele precisa ter essa habilidade, ele tem um nível superior em enfermagem. Nada contra, mas o que vai ajudar ele agora nessa função? Então, ou coloca específico para alguma carreira, né? Sim. E aí, porque a carreira exige. Agora, se não exige, baixa tudo. Eu sou a favor de baixar para nível médio. Alguns cargos que estavam no nível superior, puxa para nível médio, porque não tem nenhuma exigência. E outra coisa, o serviço público precisa, e em todo lugar, precisa de servidor.
E cara, não tem grana, né? E quanto aí mais você caro. vai fazer isso, vai piorar, né? E aí quanto você mais vai caro. fazer isso, vai piorar, aí piora pra ponta, piora para o cidadão que prestação de vai serviço. precisar ali. Não tem, por quê? Porque, pô, inchou tanto ali que não tem como contratar mais, não tem verba, não tem. Daí, e é ruim pro servidor que tá lá dentro. E isso, pô, o oficial de justiça tem muito. O cara tem que fazer serviço de 5. Então, isso que é louco, né? Porque faz 2009, né? São 14 anos sem abrir concurso. Nesse meio tempo, eu conheço, de verdade, 2 oficiais de justiça morreram. Nossa, no nossa comarca lá, acabou falecendo um também. Não é? É um negócio que faz parte da vida, inclusive... porque tem uns que são de concursos bem antigos e tal, galerinha mais velhinha. E o oficial de justiça, um amigo meu, ele falava que daqui a um pouco o oficial de justiça vai andar com o cuidador do lado. Aí ele vai junto, o cuidador dele entrega o mandado de segurança. Então, assim, a carreira ela precisa de uma renovação. Então, eu não sei se, né, porque ter 14 anos sem abrir concurso, e aí se coloca mais uma barreira, aí sobe o salário, vai dificultando a carreira, não renova. E até para oficial de justiça ou para qualquer cargo, eu lembro disso. Quando chega gente nova é muito bom. É bom para quem tá lá também. Sim. Porque parece um negócio que ficou encostado quando não chega ninguém, não é? Não dá essa sensação. Eu pelo menos acho que para a carreira é boa essa movimentação de concurso. E assim, não sei, né? Não sei. Tem os dois lados, né? Por um lado, você ganha mais. Então, se tem menos oficiais e a verba que está sendo distribuída é a mesma, então, por um lado, você ganha bem mais. Sim. Por outro lado, você não tem vida mais. Quando hoje eu estou de licença. Quando eu saí, era na pandemia já, né? Só que depois da pandemia, não sei porquê, você está com aquela licença sem remuneração. Sem remuneração. Ixi, então os oficiais estão mais atarefados lá agora que você não está. Não, eu não posso. Se eu estou no grupo, né? Daí acontece alguma coisa. Se eu dou um pitaco ali. Meu primeiro André, quando você vai voltar, André? Lembra falou que tá parado, né? Quando volta. Aí e assim, já estava puxado. Hoje, cara, é final de semana, não tem realmente, você tá atolado. Lógico que é de épocas também, tem época que atola mais, aí dá uma tranquilizada, mas, enfim, tem gente que gosta, tem gente que, se botar mandado aqui eu vou cumprir porque eu quero diligência. Ganhar mais. Agora tem os outros que não, cara, já tá insalubre esse negócio, então fica nesse embate aí de alguns que querem ganhar mais. E hoje o que ganha um oficial de justiça? Por exemplo, na média, assim, com diligência. Cara, vai depender da comarca, tem várias coisas. Mas é que como mais da metade, às vezes é mais da metade de diligência, às vezes é menos, mas um líquido, mais ou menos, acho que uns 15 mil reais. 15 mil. 15 mil, aí vai ter o que trabalha mais, pode até chegar um pouquinho mais, vai trabalhar um pouco menos, vai um pouquinho chegar menos. A 12 ali, mas é mais ou menos essa média aí. Você vê que é uma carreira que poderia até ganhar um pouco mais, né? Porque se você pegar o oficial de justiça avaliador, né, na carreira da Justiça Federal, tá ganhando 23, né? É que aí você está falando líquido também, né? Eu tô falando líquido. Porque a diligência também é líquida, né? Ela não entra, ela não incide imposto de renda, não incide... Não incide nada, que é ressarcimento. Ressarcimento. Então, assim, hoje, dependendo do caso da comarca, o estadual ele até ganha mais do que o federal, porque o federal é aquela verba fixa, a diligência é fixa. Enquanto que, você pega uma comarca que está lotada de mandado, o cara não vive, mas o cara... Ganha bem. Né? Depende da necessidade, o cara vai achar bom, tô fazendo a vida. Aí dá aquele gás e depois ele vai passar a reclamar. Eu acho que pode ser por isso que não tem uma força tão grande dos servidores pedindo mais concurso. Porque tem uma parte que não, vamos deixar assim que tá bom. Aí a outra, não tá bom. Então, não é 100%, precisamos de mais servidor e tal. Pode ser isso aí que... Daí vai levando, o negócio vai levando. Legal. Fica nessa. E assim, agora pra gente falar um pouco até sobre isso, já que você também tá de licença, né? De licença sem remuneração, porque senão tem gente que acha lá, o cara eu falava pra mim, o cara tá recebendo os cofres públicos e tá sem fazer nada. Um privilégio. Não é o caso. Fica sem remuneração, não tá recebendo. E a gente tem uma onda, fizeram um vídeo agora recente comigo, né? Falando da minha empresa, enfim, e
E aí pegaram vários casos de pessoas que estavam no serviço público que depois saíram do serviço público. Eu fui um deles e fui citado. E aí começou essa onda de, pô, se fosse tão bom, não estava todo mundo saindo e tal. Eu já penso diferente, inclusive, porque eu caí nesse universo de empreender meio que bem por acaso, por necessidade. Mas como que você vê essa questão de empreender, né? Você que também empreende em outras áreas, o servidor, eu acredito que tenha um pouco mais de tempo, enfim. Mas qual a sua opinião sobre essa questão de empreendedorismo e serviço público? Eu vi esse burburinho aí, mas o que o pessoal esquece é que, pelo menos no nosso nicho de concurso público, sempre foi assim. Todo mundo que montou uma escola no passado era servidor. Era servidor. O pessoal esquece disso. Não é um fenômeno de agora. Não aconteceu agora, né? É que agora tem relevância na internet, você fica sabendo um pouco mais, né? Sim. Você tem um pouco mais de transparência dos números, mas isso é realmente muito antigo. Sempre foi assim, né? E o que acontece é que eu sempre acho que o cara que para passar num concurso, ele é diferenciado. E, se você conseguiu passar num concurso aí, de 300 mil pessoas para 300, 200 e poucas vagas, alguma coisa tem. E o que a gente passa para estudar para concurso são as habilidades que você vai usar muito em outras áreas, cara. É o foco, é a perseverança, disciplina. Então, naturalmente, tem gente que vai cair no serviço público, vai gostar daquilo e vai ficar. Agora, quem quiser outras coisas, já tem a capacidade, porque, se você conseguiu ficar não sei quantos dias lá estudando, tantas horas por dia, focado e tal, você já é uma pessoa diferente. Uhum. Então, a chance de dar certo em outro negócio é muito grande. Muito grande. Eu acho que é natural que isso aconteça. E outra coisa, e a tranquilidade de que você está ali, ninguém sai, abandona, né? Você não saiu antes de dar mais ou menos certo. Meio que dar certo. Né? E aí, quando você vai começar um negócio sem garantia de nada, nenhuma, já começa dando errado. A pressão é muito maior. A pressão é muito maior. Então, se você não tiver uma reserva ali para falar, putz, eu tenho aqui para aguentar um ano pagando funcionário, ninguém tem. Né? A partir do momento que você já é funcionário público, se você tem essa vontade de empreender, talvez isso fique mais fácil, porque você tem uma garantia de salário e tal, eu posso juntar um dinheiro aqui para montar, né? Enfim, eu acho que fica muito mais fácil também, porque você não tem essa pressão. Isso é uma coisa importante que você falou, porque a pessoa não entende. Mas o que o serviço público me deu de mais valioso, além da remuneração e tal, mas o que realmente ficou na minha história, foi essa noção de que, cara, se eu me esforçar, eu consigo colher resultado. Minha vida vai dar certo e depende de mim. Sim. Porque a aprovação dependeu de mim, foi mérito meu. Então isso te dá um super poder, porque você fala, cara, sempre que eu pegar alguma coisa para fazer, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Então, isso é muito real. Isso é muito poder. A segunda coisa que ele me deu foi tranquilidade para poder olhar em volta. Porque eu falo, quando você está correndo atrás do arroz com feijão, você tem que garantir o do mês ali. Vendendo almoço para pagar a janta? Vendendo o almoço para pagar a janta, você não tem tranquilidade para pensar lá na frente o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, e agora, o que eu vou planejar para minha vida. Você não consegue, você está simplesmente matando um leão por dia. Então, esses são os dois superpoderes que o concurso te dá. A noção que você tem capacidade e a segunda, tranquilidade para olhar em volta e falar, caramba, tem outras opções, eu posso fazer mais coisa. Então, para quem está, de repente, estudando para concurso público, pode ser o primeiro pontapé para você iniciar uma jornada em outras áreas que não necessariamente só no serviço público. E é tudo uma troca, né? Porque você está vendendo 8 horas do seu dia ali. Mas você não está vendendo só pela remuneração, você está vendendo pela tranquilidade. Sim. Então, é o que você falou. A gente pode arriscar muito mais na empresa ou qualquer empreendimento que for fazer. Você pode arriscar 100%. Porque ali você já tem. O senhor está garantido. Só que você vai virar à noite, porque durante o dia você está trabalhando. Então, assim, é uma troca. Então, talvez o seu mental fique melhor, né? Com menos medo. Mas o físico arrebenta também. Arrebenta. Não, e isso é outra coisa, mas é isso que eu falo do superpoder, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu conciliava, né?
Então eu fazia, inclusive conciliava com a faculdade. Eu estava trabalhando no serviço público, fazendo faculdade, que aí eu caí nessa de, vou fazer direito para prestar outros concursos. E aí eu cheguei a cursar 2 anos, porque estava insustentável, assim, o negócio, a faculdade, trabalho, família, enfim, foi uma época que eu vi que eu, inclusive, errei, que eu coloquei coisa demais dentro da bandeja para equilibrar. Mas o fato é que eu já estava adaptado a fazer coisa além do horário de trabalho. Porque todos os concursos que eu fui aprovado foi trabalhando e estudando. Então, eu já tinha aquele horário ali, já meio que eu conseguia me virar e sobreviver, assim, sem ficar louco, né? E sem me estourar todo. Então, aí quando veio trocar o serviço, vamos dizer, o período da noite ali para fazer, que eu estudava para concurso, agora estou estudando coisas para empreender, enfim, sobre o meu negócio. Hoje especialista em neurociência, enfim, outras coisas. Aí eu consegui agregar de forma mais tranquila. O horário é o mesmo, só mudou o que você vai fazer. Tudo. Mas eu continuo me esforçando. E quem que faz isso é o concurseiro. O concurseiro é o cara que está acostumado a acordar... Abre mão. E abrir mão de muita coisa, final de semana. Isso pra gente aí é terça-feira, é normal, assim, né? Você não sai, você não sai. Não, eu não saio aqui há X anos. Eu já parei com isso desde a época do concurso. Então é algo que talvez seja o mais difícil, que a gente aprende lá e depois você só muda o foco do negócio. Aquelas horas estão lá ainda, então vamos fazer outra coisa aqui com essas horas. Mas eu lembro que eu comecei a ter uma atividade paralela lá na universidade ainda. Porque, como que eu falei, eu cheguei lá ganhando menos do que eu ganhava. Eu ganhava mais na iniciativa privada do que quando eu comecei lá na faculdade, né? na Unesp. E daí eu tinha que complementar. Eu falei, como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer e tal? Aí eu descobri o Mercado Livre. Eu começava a vender coisa no Mercado Livre. O que eu vou vender no Mercado Livre? Daí eu ia lá em qualquer coisa, né? Em jogos. Daí eu vi assim, daí eu descobri um negócio assim do nada, assim, para quem joga videogame, né? Tem um jogo de futebol chamado Winning Eleven, Pro Evolution Soccer e tal. Ele era um jogo naquela época que só tinha times da Europa e tal, né? Não tinha time brasileiro. Aí tinha uns caras que faziam uma modificação e botavam os times brasileiros lá. E eles vendiam isso daí por 10, 15 reais e vendiam pra caramba. Daí eu fui, putz, como que eu faço para vender isso daqui? Aí eu entrei em contato com o cara, falei, eu queria os direitos para ser um revendedor autorizado do seu pet, né? Daí, tá. Tudo irregular, né? Se bate a polícia, não sai um. Que pensando na minha cabeça. Tudo irregular, fazer uns bonequinhos. Mas os caras que criavam, né? Eles tinham um grupo lá que eles criavam, aí tinha o logo deles. Eu falei, eu quero vender o negócio deles. E eu entrei em contato com os caras. Daí ele falou, não sei o que e tal. Tá bom, então você vai pagar uma anuidade. Eu falei, putz, quanto que é a anuidade? 300 reais. Eu falei, me manda isso daqui que eu vou revender. Vou pagar. E, cara, naquela época, às vezes dava mais do que o salário. Por isso que também eu fico muito nessa de, eu não vou escolher um concurso só pela remuneração, porque eu sei que ainda mais, eu só estou falando de 2010, hoje está muito mais fácil. Então, se você pensar só no dinheiro, só em, eu quero aquele cargo porque vai me pagar 2 mil a mais. Não, vai num carguinho mais fácil, mais tranquilo, baixa o seu padrão de vida, se garante aquilo lá, aí você corre atrás desses 2 mil reais que vocês precisam. Exato, Com outras fontes, né? Outras maneiras, porque hoje tem muita coisa disponível. E é o que você falou, a pessoa que estuda, que passou no concurso público, ela se credencia, porque aprende a falar português, ou pelo menos escrever melhor, né? Escrever, ler e tal. Então, porque assim, a maioria da população não sabe português. Eu falo porque eu não sabia. Então, assim, o cara que sabe, que corrige uma coisinha ou outra, que sabe, nossa, ele já é visto diferente. Então, ele já tem espaço em algumas áreas hoje, se for pensar, que estão se destacando hoje, porque ele escreve bem, porque ele tem um raciocínio mais analítico, ele consegue analisar as coisas. Então, é interessante para quem está estudando concurso público também pensar que, primeiro, nunca é perdido o tempo que você está estudando. Sim. Porque ainda que você não passe, você vai evoluir, né? Por exemplo, informática. Eu aprendi informática estudando para concurso. Nossa, eu aprendi muita coisa. E olha que eu fiz técnico em informática no 2º grau e eu aprendi muita coisa. Você fez aonde? Aqui? Não, em Varginha, né? Em Varginha. No Catanduvas. E tinha computador lá em Varginha nessa época?
Não vou responder. Não, é possível. Eu achei que A era... pergunta. Mas aqui eu fiz curso de datilografia. Aqui, ó. E eu não fiz esse. Mas Esse eu pulei. aí na prova de digitação deitei, né? Eu também, não que aí fiz. era no computador, muito mais Mas fácil. trabalhei muito na vida, né? Eu fiz na prática Na o prática. curso. Mas esse lance de... Hoje tem muitas profissões, né, novas, né? Sim. Que se a pessoa escrever bem e tal. Então eu vejo muito assim. Às vezes a pessoa tá pensando assim, e se eu não passar? Perdi 2 anos da minha vida, 3 anos da minha vida. Primeiro, eu não acredito que você perde. E segundo, que o conhecimento que você agrega para sua vida vai te ajudar em tudo. Então hoje eu uso o Excel para fazer algumas coisas, umas planilhas pessoais que eu jamais usaria se eu não tivesse aprendido no concurso público. E da mesma maneira que eu praticamente não usei minha faculdade, só que a minha faculdade me ensinou a estudar. Porque, eu vim de escola pública. Não existe estudar em escola pública. Total. A prova é amanhã, estudo hoje de noite, passou ali. Tá. Não tem. Você não, Aí você chegava numa faculdade, qualquer que for. Aí, realmente, aí você sabe o que é tirar 2, tirar 1. Eu nunca tinha tirado 2 na vida, né? Aí eu falei, nossa senhora, e agora? Aí engenheiro, madeireiro, bicho. E você sempre foi médio na escola? Nunca foi o... eu sempre fui preguiçoso. Eu não digo que eu tive dificuldade. Não tive. É que eu não estava nem aí. Tá nem aí. É o mesmo problema que eu tinha. E na faculdade foi mais ou menos assim. Depois que eu engrenei, falei, agora eu consigo tirar 5. Você se iludiu lá e falou, agora eu preciso tirar uma nota porque eu vou ser engenheiro. Madeireiro. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa profissão. Nem eu, né? Eu deve ter que extinguir. Aí você pega aquele livrinho da Unesp lá, é a profissão do futuro. Em 2002. Até hoje está lá a profissão do futuro, porque não chegou esse futuro. Não chegou vai o ser futuro. Um futuro longínquo. Vai chegar. Tem o grupo meus colegas aí. E que todo mundo está fazendo outras coisas. Até uma boa parte está fazendo outras coisas, outros seguiram na área acadêmica, um ou outro conseguiu um bom emprego numa indústria. Cara, e tem um negócio muito louco que aconteceu também, que você está estudando para o concurso, às vezes tem aquela aprovação, né? Quando eu me formei, eu participei Na verdade, todo mundo se formou comigo. Minha faculdade, assim, era tão... Engenharia meio assim, é meio normal. Era 40 pessoas entraram e saíram 7. Então, formava 7 dos 40. Olha o número 7. 7, de novo. Mentira, vamos jogar no bicho? É jogando. Aí E daí desse pessoal, aí veio uma empresa, né? Empresa grande, para fazer entrevista com a gente. Ele falou, a gente vai selecionar vocês e tal. E o meu sonho era trabalhar nessa empresa. Fora o sonho de oficial de justiça, eu tinha esse sonho. Uma grande indústria, né? Não as fabriquetas ali, né? A indústria grande, ferrada mesmo, né? E, que eu posso crescer, que eu vou ser aqueles engenheiros foda e tal, né? Aí fizemos aquele processo seletivo deles lá e tal. E, enfim, depois teve a crise e tal, e eles falaram, essa vaga, eu tinha sido selecionado entre os 4. Mas era um negócio estranho, porque era entre os 4 e eles iam chamar 3. Então, não sei o porquê que ia cismar só tirar um, né? Mas aí a vaga foi cancelada. E daí, beleza, na crise. Aí eu tô lá no meu estudo, né, lá em Marília, estudando para oficial de justiça ali e tal, focado, daqui a pouco me liga, eu tô aqui é do RHX, eu tenho o seu currículo que você participou num processo seletivo e tal, eu queria chamar você para uma entrevista. Eu falei, que empresa que é? Aí ele deu o nome de uma empresa, parece que é Gran Food, uma coisa assim. É uma empresa nova, não sei o que e tal. Aí quando que vai ser a entrevista? Vai ser não sei aonde, vai ser em São Paulo. Eu falei, beleza. Aí fiquei pensando, eu vou ir lá para São Paulo, vou perder um dia inteiro de estudo. Eu não conheço essa empresa, eu não sei de onde que é e tal. Quer saber? Eu não vou, né? E assim, né? Você tá focado ali, cada hora importa. Vai ter a viagem, eu vou, no outro dia eu não vou estar bom, eu vou perder 3 dias de estudo, né? Não vou. Não fui. Aí, passou, né? Aí, ainda bem que passou, ainda bem que eu não fiquei sabendo. Daí, passou o concurso de oficial, acho que passou uns 6 meses depois. Aí, um colega da faculdade falou, viu, é verdade que você recusou a proposta daquela empresa, daquela grande empresa? Eu falei, não, a vaga foi cancelada. Não, mas vocês foram chamados depois. Eu falei, não, eu fui chamado para uma outra empresa. Não, mas era aquela. Eu falei, como assim? Não, eles têm um projeto de abrir uma empresa,
Só que, na verdade, quem foi também não sabia. O pessoal que foi conversou com o presidente da indústria, não sei o quê. Eu falei, cara, ainda bem que você me falou agora. Se me fala isso antes do concurso, você ia acabar com sua cabeça, você já ia ficar doidão. Mas as coisas da vida, né? Porque se eu vou e consigo aquele emprego, eu não sei se eu ia passar. Total. Pelo menos eu ia dar uma freada. E assim, foi muito, conversou com o pessoal, beleza, então semana que vem aí você já se arrume aí, que vocês já vão pra... Já vai vir. Aí foi uma pra empresa nova, outra pra indústria, outra pra não sei o que e tal. E recolocou o pessoal lá, ainda bem que eu não fiquei sabendo. E aquelas coisas que... Os detalhes do concurso. E tem muito disso, né? Às vezes o cara tá muito preparado para uma prova e alguma coisa acontece, ou, enfim, é cíclico, né? Você não consegue estar sempre lá no ápice, tá? Então, tipo, às vezes você tava esperando um concurso, mas aí, que era o concurso X, mas antes você foi lá e passou num, e aí quando chegou aquele concurso você já não tava no pique mais. Tem muito essas variações, né? A pessoa arruma um emprego. Eu falo que quando a gente começa a estudar, acontecem coisas bizarras, né? Quem estava desempregado arruma um emprego. Então, tipo assim, eu estava desempregado, tenho o dia inteiro para estudar, e arruma um emprego. Aí fala, puta, agora não vai dar para estudar. Quem estava empregado fala, não, eu vou conciliar aqui e tal, bom que eu tô mais tranquilo. Aí perde o emprego, fala, não, agora eu não tô com cabeça para estudar, preciso arrumar um emprego. Então, tudo acontece. Tudo acontece, né? Por isso que é essa maratona e por isso que envolve tantas áreas da vida, né? Sim. É um negócio que, cara, muitos fatores. Tem até o dia da prova, oficial de justiça, eu tirei 88%. Cara, eu fazia, não era simulado, né? Eu pegava aqueles jornalzinhos que tinha as questõezinhas lá, daí eu fazia, cara, era 70, 75, 80. Aí no dia foi o dia que mas eu acho que isso aí envolve que simulado parece que é sempre mais difícil, né? Todo mundo relata isso. E se você pegar a prova depois, alguém que fez a prova vai olhar, tipo assim, que não fez a prova, ele olha e fala, não, achei que essa prova tava mais fácil. Mas no dia você se rala, né? Mas que eu a percepção, acho que a gente sempre tira mais na prova do que nos simulados. Eu acho que tem a ver com concentração. O pessoal que está ouvindo aqui vai falar, Deus te ouça. Sim, sempre o simulado, eu acho que... Porque o nível de atenção tá lá em cima. O nível de atenção é outro, você está em outro ambiente, então você sabe que é agora, né? Jogo é jogo, treino é treino. E aí eu acho que na hora do simulado, querendo ou não, você sempre está um pouco mais distraído. Você não consegue levar... Só que se acontece alguma coisa de caráter emocional durante a prova, que você não está esperando, às vezes vai ladeira abaixo. Então, eu sei de prova que às vezes o cara pega algumas questões em sequência que estão muito difíceis e aí ele se desequilibra emocionalmente e a prova vai ladeira abaixo porque ele não conseguiu terminar, chorou, desequilibrou, começou a tremer. Isso acontece direto. O fator emocional, pouca gente fala sobre isso. Mas, cara, o fator emocional numa prova de concurso é gigante. O cara que está lá naquele momento fazendo uma prova, ele está sofrendo uma pressão de anos que ele está estudando. Não é só aquela prova. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, eu sempre fui muito ruim na escola, e eu não dava bola. A professora ia lá corrigir a nota de prova, eu não estou nem aí para aquilo. Porque eu não estudei, não tem comprometimento meu. Então, tanto faz a nota que eu tirei. Na escola era assim. Agora, no concurso público, cara, você não dorme. Se a banca atrasa um dia para publicar o edital, é um dia que você não dorme. O edital não, o gabarito. Se ela atrasa um dia para publicar o gabarito, cara, você não dorme, se muda alguma coisa e tal. Então, assim, é um momento que você ficou 2, 3, às vezes 4 anos o cara tá ali se dedicando. E aí, então, assim, o fator emocional, então quem tá me ouvindo, cara, cuida dessa parada aí. Tenta se equilibrar. Nunca é a última prova da sua vida, mas a sensação é como se fosse. Então você fica num negócio que, cara, qualquer a não ser que você morra, né? A não ser que você morra, segundo a Lorena, como é que é o seu ditado? Não é só isso, a não ser que você morra, né? Porque se você morrer, aí você não vai ter que fazer prova, porque aí você já tá lá tranquilo ou não. Ou mas, não, vai depender de como é que você fez. Mas aí depois daquele dia que eu falei isso, veio aquela figurinha. Eu falei, vou ter que mandar pro Matheus. Não lembro, tem que pegar. Mas foi muito ela pertinente. Não sei que você morre. Eu falei, mas morrer, acabou. Não é, porque as pessoas vão, gente, falam, nossa, eu sei que cada realidade é uma, às vezes a pessoa tá ali, né, passando, às vezes tem necessidade para estudar, então realmente, às vezes o peso é muito maior para ela. Mas eu acho que, gente, nunca é. Enquanto você não morrer, nunca vai ser sua última chance de nada na vida. Então, eu acho que para trabalhar, às vezes a gente tem que trabalhar nosso emocional mesmo. Então, não é a última vez, não é a última chance.
E tá tudo bem, vai lá, 50% é emocional, não adianta. 50% da prova é emocional. O dia pega muito, né? Tem que ver pelo lado bom também, né? A gente sempre joga pro negativo. Putz, vai que naquele dia é o dia que acontece alguma coisa, aí eu caio. Mas pode ser o dia do brilho. Meu Deus do céu, tudo que eu chutei aqui deu certo. Foi o meu caso, porque eu tinha um cara que eu sempre via as provas passadas de escrevente, né? E eu sabia que todo mundo de escrevente ia fazer oficial de justiça, né? Aí tinha o Newton, né? O Newton, sim, trabalhou comigo por anos, né? E ele tinha acertado 94%. Naquela mesma prova que eu acertei 68%. Eu falei, caralho. Ele vai chegar lá, o Newton vai tirar 110 o Newton agora. Porque o cara já acertava 94 em 2007, virou escrevente por tantos anos agora. Em 2009 o cara vai... Tá voando. Meu Deus do céu, né? O Newton, ele passou logo atrás de mim. Entendeu? Então, teve essa inversão. Então, isso pode acontecer também. Cada prova é uma prova. E o cara que eu sempre olhava assim com medo. Falei, puta, esse Newton. Pô, foi o cara que japonês, eu viajei. Não é. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, nossa, e quando a gente vê um japonês na sala? Aí você já fala, putz, uma vaga menos. Uma menos. Não, aconteceu comigo. Eu fui fazer uma segunda prova de um cargo em São Paulo, né? E eu... Cara, muito ruim na escola, base escolar, mecânica para escrever, eu só escrevo de letra de forma e é ruim. Eu nem sei fazer letra manuscrita. Minha filha pede, papai, como é que faz o V? Eu falo, filha, pergunta para a mamãe, que é a mamãe que vai te passar. Eu não sei escrever. E a base escolar, eu brinco, esses dias a gente estava fazendo aqui uma live, aí tem lá os estados e tem a sigla dos estados. Tem um monte que eu não sei. Então, assim, eu só fiquei bom naquilo que caía no concurso. No resto, tem vários buracos aí. E aí eu tô fazendo a prova dissertativa do concurso, segunda fase e tal. Primeiro que já chegou o tema, eu nunca tinha ouvido falar. Foi igual só a prova de informática. Eu olhei e falei, vixi, nunca ouvi falar disso aqui. E aí eu tô aqui sofrendo, fazendo um rascunho. Cara, tinha um japonês do meu lado, uma letra que parecia Arial 12. A letra do maluco eu conseguia ler de longe, assim, aquela letra bonita, passando sem fazer rascunho, direto na folha de resposta. Falei, mano, o que esse cara tá fazendo? Eu tava sofrendo, fazendo um rascunho pra depois passar limpo com aquela letra feia, cheia de borrão. O maluco parecia que tava aqui, ó, surfando, escrevendo com a letra desenhada. Aí você olhou? Falei, passou. Era japonês. Era um japonês. Falei, ai, moleque. Aí já olha pra minha prova, a mão já treme, fala, eu devo estar fazendo coisa errada, esse japonês tá fazendo muito tranquilo. Só eu que não sei. Eu tinha uma coisa boa também. Eu acho que 2 fatores, assim, para mim, que eu acho que para mim ajudou muito. O primeiro é a família concurseira, eu sabia que funcionava. E o segundo é porque eu não sei o porquê, mas eu sempre gostei do dia da prova. Sabe aquele negócio que, por exemplo, na prova em faculdade, era aquele negócio tenso, todo mundo vai lá e tal. Mas concurso, para mim, era um negócio legal, não sei porquê. Porque acho que invertia o negócio. Na faculdade, assim... Eu não posso reprovar, eu não posso... Ali não, ali tá todo mundo meio que ferrado, né? É a chance de alguns deles aí realmente conseguir alguma coisa. Então você tá lá para ganhar, você não tá lá com medo de perder. Tipo goleiro no pênalti, né? Se pegar, tá bom. Se não pegar, é difícil mesmo. Era difícil. E assim, eu sempre... dia de prova era um dia... Eu era aquele cara que chegava primeiro e conversava, não sei o quê. Eu não tinha atenção na prova de concurso. Eu tinha atenção em várias outras provas, outras coisas, mas eu não sei porquê, mas concurso eu nunca tive essa atenção. Não sei se é... Enfim. Eu também não fico, não. Sempre fiquei tranquilo, nunca... Uma amiga minha fala que eu tenho um coração de pedra, né? Que a gente vai jogar beach, ela fala, você não vai ficar nervosa? Eu falo, não vou. Eu já falo assim, ó, deixa eu te falar, o torneio, o que ele vai me dar de dinheiro? No máximo vai me retornar a minha inscrição. Eu não luto por uma coisa que... Não vai me dar retorno, né? Então eu vou ficar nervosa por causa disso, isso aí. Não. É ficar aqui e me deixa nervosa. Fazer isso que fazer eu tô fazendo. O podcast. Mas assim, acho que me colocar à prova, assim, eu acho que eu não tenho também. Sempre fiz a prova tranquila. Eu vou falar que eu sempre ficar bem seguro. E outra coisa, eu nunca me dei bem na escola. Então o ambiente escolar não era um lugar onde eu me dava bem. Era mais para sofrer bullying e mal na prova. Era tipo isso, assim, não tinha muito brilho ali. Então, quando chegava naquele ambiente de sala de aula que eu nunca me dei bem,
Eu falava, por que agora vai ser diferente, né? Por que agora eu vou ser o bonzão? Só que com o passar do tempo, aí começou a ter resultado e tal. Vai ganhando confiança. Aí você vai ganhando confiança. Aí eu chegava aí eu parecia o Neymar entrando pra fazer prova, né? Foninho e tal, não conversa com ninguém. Né? Na mala. Aí eu falava, pô, vocês estão tudo... Pensava, né? Todo mundo perdendo tempo. Eu que vou pegar essa vaga aqui e tal. Mas depois... Pegar folhetinho, né? Mas animado no sentido de... vai ter... Todo mundo entregando papelzinho. Eu pegava os papelzinhos. Falava, esse curso aqui, não sei o quê. Né? Não sei por que essa animação. Não comprava nada. Vai dar aqui. Pega a água dos caras, na porta. Caneta. Muito massa. Galera, eu acho que estamos chegando ao final aqui do nosso Brabocast com o André Knapp, que viajou 7 horas para estar aqui. Foi na onda do Matheus, é pertinho de Mineira. Nós estamos aqui na divisa. Mas tem que valer a pena, né? 7 horas. Acho que foi o convidado que mais andou para vir aqui no podcast até hoje, né? Vai ter um outro aí que vai andar bastante também. Vai ter um que vai andar bastante. Uma. Legal. Então agora a gente vai medir por quilometragem. Sim, quem rodar mais os convidados. Enfim. E o brinde tem que ser proporcional também. Eu acho, né? Sei lá, uma estadia, né? Porque a pessoa não vai viajar. Ele viajou 7 horas. 7 horas é puxado. Mas, prazer te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história aí de oficial de justiça, de empreendedorismo, de concurseiro, né? Que no fim... a gente não perde mesmo quando para de estudar, acho que é a marca, né, concurseiro, de alguém que batalhou, que concurseiro rima meio com cangaceiro, sofrido, sabe? Né? Aquele negócio de... Você olha e fala, nossa, coitado, né? Marca, né? Dói tanto que marca pra vida. Dá pra ver quem viveu essa vida. É que o André tá muito bem cuidado, né? Então, mas se deixar... Falei, esse aqui estudou pra concurso. Mais 2 anos... Mais 2 anos acaba, Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você queria contar? Alguma coisa que pode ajudar a galera? Às vezes tem alguns assuntos que você fala, pô, isso aqui eu queria falar. Cara, eu acho que dá pra gente deixar pra uma parte 2 aí. Uma parte 2, muito bom. Tem muito assunto, né? Que tem concurseiro, se for contar a história aqui, não vence. Mas eu acho que é legal trazer quem foi aprovado, quem também, não foi do primeiro, não sei o quê, e nada contra os primeiros, tá? Só deixar claro. Bom. Não, mas eu digo assim, de luta, né? De chegar ali e tal, e aguardar 3 anos para ser nomeado. A galera precisa entender. Eu acho que esse podcast é para colocar a expectativa no lugar certo. Eu já tô esperando a 1. Esperando a 1 o quê? Para começar a chamar, nem chamaram. A dela nem chamaram ainda. Homologou 1 ano depois. É a velocidade, 1 né? ano e meio. 1 ano, outubro. Um pouco mais de 1 ano. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 1 ano e 5 meses depois. É isso. Médio. Mas agora tá aqui, apresentadora, a Xuxa. Tô aqui. Agora é a apresentadora de podcast. Eu acho que eu queria aquele microfone com o cabelinho. Você lembra? Não lembro. Claro que você lembra, eu peguei do Mara Maravilha do Yudi e do PlayStation pra frente. Eu tinha esse microfone da Xuxa. Tem que bonitinho, eu quero. Eu vou pedir pra pôr uma foto do microfone da Xuxa aqui. Nós vamos colocar aqui pra você. Tá bom, rosa de preferência. O cabelinho. Muito bom. Andrezão, então prazer te receber aqui. Prazer é meu. Vamos qualquer dia bater mais papo aí, fazer umas lives junto pra gente falar de concurso aí, que eu acho que pra galera vai ser bom ouvir alguém que tem essa visão diferente, né? Sim. Visão diferente aí. E a gente conta a realidade, mas deixar sempre claro que vale a pena. Porque, hoje, no mundo que a gente vive, qualquer concurso, você passou ali, a remuneração não é... Não, pega, vai. E concurso, eu penso assim, é um presente que você vai dar pro André de daqui 1 ano, 2 anos. Você não sabe. Fiz a prova hoje. Fui bem, eu não fui. Cara, você não sabe. Às vezes, daqui 2 anos, aquilo lá vai salvar a sua vida. E a nomeação vai vir lá. Então, vai plantando, vai botando seu nome. E a hora que for chamado, vai ver se é o time ou não de assumir. Exato. E também você não precisa ficar, né? Se você entrar e não gostar, sai. Ninguém vai te obrigar a ficar. Não, e agora eu pensei num corte aqui, que eu tenho que fazer uma pergunta que vai dar um corte. Isso aqui depois o pessoal faz lá. Mas como é que a pessoa faz para encontrar esses concursos? Com menos concorrência, concursos mais locais? Como é que você indica pra galera fazer isso? Cara, fuçar. Esse é o segredo. A Lorena tem uma palavra. Fuxicar. Fuxicar, que ela inventou. Fuxicar. Eu inventei. Parece fofoca isso aí, mas vai. Primeiro, assim, os cargos, primeiro, conhecer os cargos que geralmente
vão ter essas vagas, né? Os órgãos, né? Eu gosto muito de conselhos regionais, né? É um CREA, é um CRM. Você entrar na Quadrix hoje, né? Essas bancas diferentes também é um bom lugar, mas vai ver que deve ter uns 10 concursos abertos só de conselho regional. É aqueles que ninguém sabe, que você vai lá, às vezes a concorrência até tá lá 200, 300 pessoas, mas quem tira o mínimo vai ser 5, 6, bem despreparado. Então, conselho regional, universidade, câmaras municipais pagam bem, instituto de previdência tem em toda a cidade e também tem concurso, estação de água e esgoto. Se inteirando e daí buscando, você traça um raio que você quer trabalhar. Por exemplo, eu só vou prestar no Estado de São Paulo. Beleza, vai lá, entra no site do Estado de São Paulo, pega lá toda a estrutura, né? Você vai ver as autarquias, vai ver as empresas, vai ver tudo. E você vai ver Unesp, por exemplo. Né? Concurso Unesp. Opa, tem. Quanto que ganha, não sei o quê. Aí você vai ver Sabesp, concurso Sabesp. E você vai fuxicando. O SESI também, que faz concurso? O SESI faz processo seletivo. Eu passei num processo do Senai. Senai, Pagava pra caramba. Pagava assim, quando eu ganhava 1.800, 2.000 na universidade, pagava 4.200. Só que hoje deve pagar 7. Deve ser. Então, é legal, galera, procurar um pouco mais, porque eu sempre falo dessa concorrência, né? Concursos de nível nacional, normalmente tem muita divulgação, porque para mídia, imagina, se é um jornal, Sim. Você quer publicar lá o INSS, o Banco do Brasil, porque tem repercussão nacional. Ele não vai publicar esse conselho de classe, faculdade, que tem um campus, né, da Unesp que está fazendo um concurso, é muito local. Então, volta e meia, você vai pesquisa isso aí, acha um concurso, consegue aprovação. Eu já tive aluna que foi aprovada nesses concursos com esse perfil e é uma baita vantagem, né? E você começa a colher plantar várias aprovações desses concursos, porque pouca gente qualificada, né? Normalmente a concorrência é mais local. E aí depois você escolhe se você vai tomar posse ou não, porque tomar posse é uma escolha, né? Sim. Você pode olhar e falar, não, beleza, o cargo paga 3.000, mas agora eu estou ganhando 5, eu já passei em outro, 7, agora não faz sentido. Mas se você está desempregado, aquilo vira salvação da sua vida. E pode ser agora ou pode ser depois. Você pode só plantar ali, daqui a pouco você está no momento e, opa, chamou naquele concurso que eu nem lembrava. E a concorrência, ela é desqualificada porque não tem preparatório. Tem cursinho, não vai ter cursinho, né? Falando daquele Quem cargo. É o cursinho que vai contratar professor para não sei o quê, para concurso do CREA? Não vai. Que tem 200 candidatos, só que vai estudar são só os 3. Exatamente. Ele vai vender 3 cursos? Não vai. E uma coisa interessante que você falou aqui, ele estudava as matérias básicas, e aí esses concursos iam abrindo e ia pegando a parte específica e ainda acertava um pouquinho mais da metade só. Exatamente. Então é isso que você sempre fala, né? Estudem as matérias básicas. Você ficou bom nas básicas, zerou o jogo. Eu chamo de ECO, né, com 2C. É o edital comum dos concursos ocultos. É aquela básica, aquela espinha dorsal que você só sabe isso, você já está preparado. O que vem de diferente? É um regimento interno daquele órgão, uma legislação municipal, da Câmara. Aí, enquanto está todo mundo começando do zero, você já está lá na frente. Já tá lá na frente. E é isso, né? Porque é pouca gente qualificada. E nesses concursos, assim, também, porque não tem tanta repercussão, quem presta é, às vezes, alguém que conhece alguma coisa do órgão ou que já trabalhou alguma coisa. Sim. E aí, o cara nem necessariamente é concurseiro mesmo, esse cara que está ali já estudando há um tempo. Então, a chance de passar realmente é muito boa e vale a pena para a galera aí. Tem muita oportunidade. Se você abrir o seu raio, eu posso ir em qualquer lugar. Nossa, você vai ter concurso todo dia, pessoal. Todo dia. Tem Fica até difícil. Um colega meu que vai em praia. Só que é praia. O negócio dele é praia. E agora ele passou na UFSC de Florianópolis. Passa o telefone do seu colega. Pra gente trocar uma ideia onde com que ele. Tá. A hora que esquentar, eu vou visitar ele lá. Mas e assim, o cara mora na frente da praia e ele trabalha 3 dias de home office e os 2 dias na universidade. Vida ruim, né? Matheus. Vou perder a Lorena aqui, daqui a pouco vai pra praia. É que ela não sai daqui de Franca, não.
Apesar que jogar beach tênis na praia é outra coisa. Pensa, que delícia. É outra coisa. Porque a bolinha você não consegue pegar, porque só venta naquele. Só venta. Só venta na praia, né? Você também joga esse beach tênis? Lá não chegou, não? Não chegou? Chegou, mas não me pegou ainda. Você ainda. Ainda. O problema é esse. Comprou até uma raquete igual a minha, esse aqui já. Raquete igual a dela. Parzinho. Eu comprei porque eu vou jogar com ela na mista. Ele tá achando que é a raquete que vai fazer ele ficar bom. Eu já melhorei com aquela raquete, Lorena. Eu melhorei. Amanhã a gente vai ver. Então tá bom, você vai ver. Andrezão, então muito bom, já temos o corte aí, o pessoal que faz os cortes é o Celegas, ele vai ficar feliz, porque eu já dei até a hora dele fazer. Corta aqui, corta aqui, que ajuda a turma. Então, agora eu já posso encerrar, que já entreguei o corte para ele, então muito obrigado pela presença. Você que assistiu até o final já sabe, tem que curtir, tem que se inscrever, tem que comentar, fazer todo o rolezinho, mandar pro coleguinha que quer ser oficial de justiça, que quer achar um outro concurso, que eu acho que esse foi um tema legal, que quer empreender, enfim, falamos de vários assuntos aqui. Curte aqui, já se inscreve, hashtag... Como é que é? Fala, Lorena. Falei bastante, tá vendo? Você deixou eu falar hoje. Eu deixei, aí eu fico como ruim da história. Sempre ele é o ruim. Meu Deus, é isso. Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.